Olá, mamães e papais e rede de apoio. Hoje o assunto é polêmico e delicado, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção com carinho no que nós vamos falar hoje, que é a intervenção da rede de apoio. Então fiquem atentos ao nosso canal. Você já se deparou com algumas situações como um choro incessante, uma amamentação difícil, uma criança com cólica que não para de chorar e outras situações diversas que o bebê pode acontecer ao longo dos primeiros meses de vida. E muitas pessoas vindo tentar te ajudar e só piorar a situação. Então vamos ver como é que a gente vai resolver isso? Essa interferência nem sempre é saudável. E a mamãe pode ficar muito aborrecida, muito nervosa e com isso a criança pode ficar mais agitada. E embora a gente saiba que vocês têm as melhores intenções de querer ajudar aquela criança, o papai e a mamãe é que devem decidir o que é melhor para o filho deles. Sabe, gente, às vezes a mamãe se recolher num cantinho, o papai se recolher num cantinho, esperar acalmar a criança, a gente abstrair um pouquinho o choro dela, sabe? Porque parece que é 5, 10 minutos, parece que são 2 horas de choro, mas nem sempre é tanto tempo assim. E a mamãe precisa só daquele momentinho com a criança para acalmar e ela retomar a rotina. Isso acontece muito agora no verão, porque a gente tem as casas de praia, a gente tem as casas da família, a criança sai um pouquinho da rotina e aí a gente precisa tentar retomar um pouquinho do que acontece dentro da nossa casa. Embora eles sejam tão pequenininhos, eles sentem falta do ambiente que eles estão acostumados. E logo, com o passar dos dias, eles vão se acostumando com aquele ambiente novo. Ou agora a gente teve o final do ano, que teve muito barulho, muito som de fogos, o ouvido deles é muito sensível. Às vezes até a amamentação pela alimentação da mamãe muda e se torna um pouco difícil. Então, pessoal, cuidado com o que a gente fala para aquela mamãe para não deixar ela aborrecida. Cuidado com o que a gente fala para tentar ajudar a criança. A gente sabe que vocês têm as melhores das intenções, mas às vezes aquele momento só do papai e só da mamãe, aquele cuidado que 24 horas eles têm com aquela criança, eles conhecem cada tom do chorinho dele. E aí a gente consegue ter uma conduta melhor com aquele bebezinho tão lindo que vocês têm dentro de casa. O recado que eu tenho para dar para o pessoal que a mamãe está amamentando, principalmente nos primeiros dias de vida, é que ela às vezes vai ter uma certa dificuldade para amamentar sim. Nem sempre o bebê sai sugando tudo direitinho e às vezes ela precisa se recolher para poder fazer uma pega correta, para o bebê ter uma calma para poder fazer uma pega correta. O bebê recém-nascido, ele fica canguru, gente, ele não sai do peito, então não é que ele mama toda hora, ele vai mamar toda hora, a livre demanda, afinal de contas, é isso, é o bebezinho mamando a hora que ele quer. Às vezes a gente até consegue organizar um pouquinho a livre demanda, mas não é todo bebê que mama de 2 em 2, 3 em 3. Tem bebê que mama, quer mamar e a mamãe tem que dar o peito. Os slings ajudam bastante nessa função. Só que tem famílias que às vezes encaram isso de outra forma, acham que o bebê não está ganhando peso, acabam assustando as mamães, acabam achando que o bebê não está mamando o suficiente e na verdade está tudo normal. É o famoso achar pelo em ovo. E quando a gente está na introdução alimentar, que deve ser realizada após o 6º mês de vida, antes disso o Ministério da Saúde não aconselha a começar, por causa da defesa do bebê, por causa da imunidade dele e porque o intestino ainda não está muito bem preparado. E antes, a gente não incentivava tanto o aleitamento materno por falta de estudo. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa desculpa. A gente já tem bastante tecnologia, que avançamos na qualidade do nosso leite, mostrando para as mães que o leite materno é fundamental. E se ela quiser alimentar o bebê e continuar amamentando, deixem ela amamentar. Não importa que o bebê já seja uma criança um pouquinho maior, de 2 a 4 anos. Se ele está ganhando peso, ele está dormindo bem, se ele acorda a noite toda, ela gosta de amamentar, isso cabe à mamãe e ao papai decidirem. Tem mães que cansam realmente, pedem ajuda de outro tipo de fórmula, de outro tipo de alimento, mas tem mães que amam amamentar e não tem nada de errado nisso. Outro assunto que eu vou falar aqui é sobre a decisão ou não de ir para a creche.
Caso os pais optem pela vovó, ou pela tia, ou por um amigo, ou por uma pessoa de confiança para ficar com aquela criança durante o período que eles estão trabalhando, isso deve ser muito bem conversado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a criança não obedece mais aquele papai e aquela mamãe, porque as condutas ficam muito diferentes. Na casa da vovó ou da titia fica de um jeito e na casa dele fica de outro. E aí começam uns conflitos familiares. E é isso que a gente está aqui para querer evitar. Então, nada como um bom diálogo para vocês acertarem e alinharem a conduta que vocês vão ter com aquela criança. Caso a criança vá para a creche, converse muito bem com a professora, tenha um bom diálogo sobre alimentação, sobre a rotina daquela criança, o hábito do sono, de chupeta, de fraldinha, de cheirinho, que isso faz uma diferença muito grande na adaptação dela naquela escola. E vocês? O que vocês pensam sobre esse assunto? Que tal deixar um comentário, ativar o nosso sininho, dar um like no nosso vídeo e sempre acompanhe o nosso canal Pediatria com Amor. Até a próxima, gente!